Vamos então começar o 7º capítulo, Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo ao serviço? Indagou Alexandre assim que tornávamos à via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador, e se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Nós já vimos no Missionários da Luz, né, a questão dos raios solares, né, deles desintegrarem miasmas, desintegrarem energias ruins, fazerem uma limpeza na psicosfera do planeta, na nossa também. E aqui ele está colocando que alguns trabalhos são realizados à noite porque precisam de energias sutis, energias que podem ser influenciadas ou minimizadas por causa das energias fortes, poderosas do Sol. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Então nós estamos vendo aqui preocupações descabidas, angústias desnecessárias que ele levou com ele para a cama, né, enquanto estava ali tentando dormir, e é o que ela coloca aqui. As suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Em balde, quer dizer, em vão, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste.
Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que, em 2 meses, conseguirei dele indiretamente a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado. E aqui tem a nota explicando. Termo genérico para espessamento e endurecimento da parede das artérias, caracterizado pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos em suas paredes internas, reduzindo seu calibre e provocando um déficit sanguíneo nos tecidos irrigados por elas, predispondo a trombose e a isquemia, sobretudo do coração e do cérebro. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Tem a nota aqui explicando a apoplexia, parada brusca e completa das funções cerebrais, causada por uma hemorragia cerebral, uma embolia ou uma trombose arterial. Caracteriza-se por uma perda súbita da consciência, com persistência da circulação e da respiração. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede a sua cooperação. Olha que interessante, né? Ele está ali falando para aquele espírito que está desdobrado, está ali fora do corpo, para ele manter-se vigilante, que eles precisam dele. O trabalho que vai ser realizado ali para que ele não desencarne naquela situação exige o esforço daquele perispírito que está ali fora do corpo. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu: você foi acidentado pelos próprios pensamentos, em conflito injustificável. Quer dizer, ele era o responsável por toda aquela situação, por um conflito, por uma preocupação injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo
de retomar as células físicas, enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Quer dizer, se esforce, retome o controle das suas células, retome o controle do comando das suas células, que eles vão se preparar ali para ajudá-lo. E ele precisa recomendar, ele precisa mandar uma informação nova para as células, porque as células estavam ali se autodestruindo num conflito muito grande pelas ideias, pelo conflito, pela preocupação, pelo estresse que ele causou naquele corpo, aumentando a pressão sanguínea, acelerando tudo, por preocupações infundadas e injustificáveis. Olha o que nós fazemos, a gente faz uma panela de pressão no nosso corpo e a hora que a pressão não aguenta, né, estoura um vaso, estoura alguma coisa, passa um coágulo, caminha pelo corpo e gera todos os tipos de males, inclusive o desencarne, que é o caso dele aqui, né, que estava indo para o desencarne. Intensifique o desejo de retomar as células físicas, enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Esse momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-se no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos: o grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamo-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Então, Alexandre está pedindo aqui para o Francisco, para ele buscar naqueles que ele conhece encarnados, alguém que esteja equilibrado, que esteja em boas condições de ceder fluidos ali para esse irmão, o Antônio. E ele precisa de fluidos da matéria, né? Fluidos da carne, porque para poder revitalizar aquela matéria que estava ali praticamente expulsando o perispírito, expulsando a alma pela invigilância, pela falta de controle, pela falta de fé, pela falta de religiosidade, de conhecimento desse nosso irmão Antônio, que estava ali pura e simplesmente destruindo o corpo com os seus pensamentos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece.
Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou, respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Então ela falou assim, a gente pode usar, né, pode as minhas netas que estão nos quartos aqui. O Alexandre falou não. Por ele já conhecê-las e saber que não teriam um equilíbrio suficiente, mas também pela emoção, né, buscá-las ali desdobradas do corpo para ajudarem o pai que estava desencarnando, talvez elas não conseguissem reter, assimilar a notícia e manter a emoção sob controle. Quando são pessoas muito queridas a nós, a gente acaba perdendo o controle das nossas emoções. Por isso que o Alexandre não quis que fossem as netas, ou porque ele, por conhecê-las, sabia que elas, além desse problema, não teriam o equilíbrio mental suficiente para doar boas energias. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre. Está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então nós vemos aqui que eles estão auxiliando, fazendo o possível para ajudarem, para recuperar o Antônio, para que ele não desencarne ali, porque ele precisa resolver algumas coisas e bastam ali alguns dias, né, para que ele possa resolver esses problemas particulares e continuar a sua trajetória. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Então ele está colocando aqui que esse Francisco tem um grupo de auxílio, um grupo de amparo, né, de amparo ali no plano espiritual e no plano dos encarnados, e ele trabalha à noite, né, porque é quando se faz mais, em muitos casos, se faz mais necessária a ajuda a irmãos, principalmente irmãos doentes, né? É o que ele coloca, muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos, em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Ele tinha um monte de perguntas, ele tinha um monte de dúvidas, mas dada a gravidade da situação, ele silenciou para se manter ali em oração, para ajudar aquele irmão que estava prestes a desencarnar. Vamos continuar estudando esse capítulo na segunda parte.